Queridos irmãos e irmãs, o Santo Evangelho nos trouxe, nos recorda esse gesto de fé tão profundo que foi elogiado pelo próprio Cristo e que vinha não de um filho de Israel, do povo eleito, escolhido de Deus, do povo da aliança, mas vinha de um pagão, e ainda mais de um pagão que, se a gente fosse por olhar do ponto de vista institucional, era um inimigo, era um invasor, um oficial romano, soldado romano, muitas vezes tão odiado politicamente pelo povo de Israel, mas que de alguma forma ele pessoalmente tinha angariado a simpatia dos próprios judeus, porque se mostrava muito próximo à fé de Israel. E como a gente vai ver no texto, a fé dele chega a ultrapassar aquela do povo escolhido. Ele não necessita de sinais para ter a certeza de que Deus o escuta, de que Deus tem misericórdia. Não vive procurando sinais, não vive procurando confirmações, não vive procurando certezas, mas confia, e aqui sim a gente pode dizer, de forma literal, confia cegamente, porque nem viu a Jesus, nem escutou a resposta que Jesus deu, nem se achou digno. E ele, como pagão, sabia que os judeus tinham todo aquele problema de entrar na casa de pagãos, que o judeu ficava ritualmente impuro se ele entrasse na casa de um não-judeu. Então, ele poupa Jesus desse embaraço. É claro que Jesus entraria na casa dele, mas ele, fazendo um ato de humildade, imaginem ele como representante do Império Romano, que dominava sobre os judeus, que considerava os judeus como a parte mais desprezível do Império Romano, o pior lugar de todos, do Império Romano, como a gente ainda hoje pode ler em vários relatos romanos. Então, ele, como dominador, como superior, se coloca numa posição de humilde. Eu não sou digno. E essa humildade dele, essa fé, essa confiança, foram tão grandes que a igreja, diante da Eucaristia, no momento da missa, perto da comunhão, não encontrou outras palavras em toda a Bíblia mais adequadas para responder ao dom da Eucaristia do que essas do romano, do pagão, do invasor. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Então, essa é a resposta de fé que a gente dá, seguindo o exemplo, repetindo as palavras desse homem, desse pagão. Então, aqui a gente vê que para Deus as coisas que contam não são aquelas das categorias humanas, porque Ele tem uma outra forma de julgar. Da mesma forma que a gente talvez possa se escandalizar com as palavras da primeira leitura, São Paulo
que diz a Timóteo, recomenda a Timóteo, porque Timóteo se tornou um bispo de uma das comunidades fundadas por Paulo, e que se façam preces, orações, súplicas por todos os homens, mas de forma especial pelos que governam e todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Nos primeiros séculos, depois de toda a tradição da igreja, os cristãos rezam e pedem a Deus pelos seus governantes. Lembrem que durante 300 anos, rezar pelo governante era rezar por aquele que estava mandando matar os cristãos, que estava dizimando a comunidade, levando os cristãos para serem devorados pelos leões nas arenas, levando os cristãos a serem torturados. Pensem como era a oração do cristão, pedindo pelo seu governante, pelo imperador, que de certo modo podia se tornar o seu carrasco a qualquer momento. E por que os cristãos rezavam, e por que Paulo recomenda que se reze por eles, pelos governantes? A primeira razão é muito óbvia, né? Se a gente reza para que Deus ajude e ilumine o governante, a gente está rezando pelo bem de todo o povo que é governado por ele. Mas existe ainda uma outra razão que São Paulo deixa bem claro nesse texto: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, que se entregou por resgate de todos. Por que São Paulo diz isso? Porque os governantes se faziam passar por deuses, inclusive mandavam erguer estátuas para eles, queimar incenso para eles, adorá-los como deuses. E se a gente pensar nos dias de hoje, é claro que os governantes desse mundo não chegam a esses extremos, talvez algum por aí, tá? Ditadores da Coreia do Sul, do Norte, mandaram fazer estátuas gigantescas deles, mas o princípio continua sendo o mesmo, né? Eu tenho a última palavra, acima de mim não tem ninguém, eu decido a vida e a morte de todos, né? Não tem nada acima da minha pessoa. Então, ali na prática, a gente vive uma mentalidade que coloca os governantes no lugar de Deus. E quando a comunidade reza por eles, ela está lembrando, em primeiro lugar, para si própria, depois diante do mundo, eles são apenas mortais, eles são homens, são pecadores, precisam de conversão, precisam ser salvos e chegar ao conhecimento da verdade. E qual é essa verdade? Que existe um só Senhor e um só Salvador, está acima de todos, Jesus, que deu a sua vida em resgate por todos. Então, como é importante que a gente continue sempre seguindo esse conselho de São Paulo. Rezemos pelas pessoas que estão no alto da pirâmide, né, da sociedade, dos governos. São mortais como nós, são pecadores, precisam de conversão como nós precisamos, precisam
que se reze por eles, para que abram pelo menos uma frestinha, tá? No meio desse pensamento da onipotência, uma frestinha para a graça de Deus entrar, e para que assim o povo experimente a salvação que vem de Deus, e que todos reconheçam a Cristo como nosso Rei Supremo e nosso Senhor. Vamos pedir tudo isso nessa Eucaristia, da qual nós vamos participar e diante da qual nós vamos repetir as palavras cheias de fé do centurião romano: Senhor, eu não sou digno, mas dize uma só palavra e todos nós seremos salvos por Ti.